E meus queridos amigos, bom dia. Que Jesus mais uma vez possa abraçar aí seu coração e iluminar muito a sua vida. Tudo passa, graças a Deus. Essa é uma das frases mais lindas que nós ouvimos constantemente, né? Principalmente ligado ao Evangelho do nosso bom Deus. É por isso que nós escolhemos esse assunto da nossa pílula do Evangelho de hoje. Tudo passa. Os dias difíceis, as noites escuras, as ofensas, a sensação de perda, a tristeza, a sensação de abandono, tudo passa. Ai, tudo passa, né? O coração apertado, as lágrimas que parece que a gente vai chorar tanto que vai vai ficar desidratado. Ai, a sensação de agonia que às vezes toma conta do nosso peito, tudo passa. Tudo passa, né? Os anos complicados, a encarnação às vezes difícil, tudo passa. Minha avó costumava dizer na minha infância, eu me lembro tanto ela falando isso, minha avó rezava muito, e a vovó dizia o seguinte: meu filho, tudo passa, a não ser os poderes de Deus. E eu me lembro, achava bonitinho, porque não era poderes, né? Aquele jeito nordestino de falar, quem conhece Fabiana sabe muito bem, né? Os poderes de Deus. Tudo passa. E como eu guardo essa frase da vovó na minha mente? Porque a única coisa que não passa realmente são os poderes divinos, né? Esse consolo, essa fé, essa harmonia. Uma das histórias mais conhecidas do Chico, não sei, né? Tem muitas pessoas que estão recebendo a pílula que não são necessariamente espíritas, não conhecem as histórias. Foi um momento em que o Chico passou por uma situação dificílima, em que o coração dele estava muito triste e amargurado. E ele, na solidão da noite, que a gente sabe, a noite é o nosso grande confessionário, né? Do dia a gente ainda se esconde, vai trabalhar, faz um bocado de coisa, conversa com um com o outro. Na noite não tem jeito, né? Ai, ai, na noite a gente entra pro quarto, né? Fica só você, às vezes só você e o travesseiro, às vezes você tem alguém que dorme contigo, né? Marido, esposa, filho, enfim, eles dormem e você fica. Então, naqueles dias, o Chico estava sozinho no quarto dele, orando, conversando com Deus, e Emmanuel, seu grande e querido mentor espiritual, aparece. E então, o Chico retrata o que estava acontecendo, e na oportunidade, o Chico, né, que sempre teve um carinho muito grande por Maria, né? Ele que, assim como Bezerra de Menezes, né, também um carinho grande pela nossa querida mãe, falou assim: ô meu querido irmão, será que o senhor, né, que é tão bem relacionado, será que o senhor não conseguiria uma mensagem de Maria para mim? Eu até gosto de brincar quando eu conto isso nas palestras, dizendo: tá vendo só? Olha só, o tráfico de influência espiritual. Mas interessantemente, né, Emmanuel, que sempre foi muito rigoroso em alguns momentos com o Chico, para ajudá-lo a compreender algumas lições, nesse momento, acho que até reconhecendo o tamanho da dor do Chico, não o repreendeu. Falou: tá certo, meu filho, eu vou ver o que eu posso fazer. E passou. E os dias se passaram. E conta a história que, em torno, né, de uma semana depois, Emmanuel aparece de novo no momento de oração e fala: meu filho, eu tenho uma resposta para você de nossa mãe. Mas ele se enche de alegria, né? Imagina, você recebeu a mensagem de quem? De Maria? Né? Tipo assim, não é para qualquer um. E ele: uau, cadê, né? Que mensagem é essa? Acho que ele imaginava um texto imenso, se fosse hoje um e-mail grande, um WhatsApp gigante. Ai, ai, e para surpresa do Chico, Emmanuel olha para ele e fala: nossa mãe pediu para te dizer, meu Chico, ou meu filho, tudo passará. Isso também, desculpa, a frase é: isso também passará. Eu assim: Chico, mas só isso, né? E ele: isso também passará. Ai, o Chico respirou fundo, soltou e a ficha caiu, né? Que tudo passa mesmo. E que aquela angústia, aquela agonia que sufocava, não deixava ele respirar direito, também ia passar, mesmo que naquele momento ainda tivesse presente. Se ele tivesse fé. O que foi que ele fez? Ele pegou essa frase, escreveu ela, né? Tipo numa cartolina, uma coisa assim, e colocou em cima da cama dele. Então ele dizia para os amigos que muitas vezes ele chegava em dias muito tristes, entrava no quarto, agoniado, e lia a frase: isso também passará. E lembrava do ensinamento de Maria. E respirava aliviado. Só que às vezes ele também chegava em dias muito felizes e também lia a mesma frase: isso também passará. Porque é assim, né? O Zen budismo, que eu respeito muito, que nos ensina uma maneira maravilhosa de viver com a mente no presente, sem julgamentos, né? Procurando ver a beleza da vida em qualquer circunstância, de certa forma ensina o mesmo caminho.
Nós devemos estar sempre conectados com a presença de Deus no momento presente. Não é pensar como Deus vai estar daqui a 10 minutos na nossa vida. Ah, não, semana que vem eu vou estar melhor. Não, como é que eu posso viver melhor esse momento? E até nos instantes de dor, sabe, de sofrimento, assim, de incômodo, é importante, né? A psicologia moderna nos mostra isso, Jung falava muito isso. É importante a gente sentir a dor, não no sentido de dar asas a ela, mas no sentido de deixar ela extravasar, é o luto. A doutora Elizabeth Kubler-Ross, né, que criou as 5 fases do luto, que ajudou tantas pessoas a passarem por essa experiência difícil na história, mais de 15 mil pessoas no seu trabalho lindo, ela que foi uma médica psiquiátrica, né, com certeza um missionário de Deus na Terra, ela falava disso, sinta. Tá doendo? Sinta, mas não se entregue, porque vai passar. Né? Tá chorando? Chore, mas não se entregue, porque vai passar. E aí me faz também, claro, sempre lembrar do Dr. Fritz falando, às vezes em tom jocoso, né? Para tentar ajudar a gente nos momentos difíceis. A pessoa às vezes está choromingosa e fala, chora, meu filho, chora tudo que você tem que chorar. Ai, mas na hora que passar, né, a última gota, beba bastante água para não desidratar. E os pacientes costumam dar risada, né? E aí vai viver, porque a vida é assim, né? Cheia de luz e as dificuldades fazem parte da nossa aprendizagem. Então, meus amigos, eu não sei como é que você vai estar recebendo essa pílula, qual é o contexto da sua vida, do seu coração, mas acredite, isso também passará. Por exemplo, hoje eu gravo para você também com o coração pesaroso, né? Porque, lógico, como qualquer pessoa também tem experiências que trazem alguma tristeza para o coração, mas lembrando desse ensinamento de Maria, de Chico, lembrando desse ensinamento maravilhoso, né? Que a vida nos traz, nos oferece, que o doutor nos recorda, né? E que a gente sabe, tudo vai passar, né? E graças a Deus dias melhores virão. Nosso coração com certeza se recuperará, né? Sempre vai ser assim e a gente vai se tornar um ser humano a cada dia melhor, mais comprometido com o bem comum, com o evangelho, independente, vamos chamar assim, independente do remédio, né, que a gente estiver tomando, né, para o nosso coração amadurecer. Às vezes a tristeza, às vezes o aperto são remédios, né? Para que o nosso coração amadureça, cresça. Tem alguns remédios que são amargos, a gente sabe. Mas o importante é que o resultado seja muito positivo, tá bom? Pelo menos a mim alivia muito o coração gravar a pílula para vocês, né? Falar de Deus e senti-lo intensamente ajuda muito a aliviar. Faça a mesma coisa. Se você tiver com o coração apertado, faz isso. Procura fazer o bem para alguém, né? Procura ajudar alguém, ligar para alguém, compartilhar algo bom com alguém. Você vai ver também que seu coração vai se sentir mais aliviado. Isso também vai passar. Um beijo grande a todos vocês, muita luz e muita paz, e muito obrigado por vocês estarem aí ouvindo, né? Seja nos dias que estamos felizes, seja nos dias, né, que a gente não está tão alegre assim, mas obrigado por estarem sempre receptivos, porque é assim que a gente tem que ser, né? Apoiando uns aos outros. E vamos continuar semeando luz e paz para toda a humanidade, porque com certeza a nossa humanidade necessita, viu? Muita paz a todos vocês e lembre-se, isso também passará. Acho que vale a pena colocar em cima da cama o descanso do celular, quem sabe? Ai, ai, até breve, meus queridos amigos, até breve. Um ótimo domingo aí para